especial, que é o culto da Santa Ceia do Senhor. Eu queria já, antes de darmos início à palavra, pedir à igreja, né? No final do culto nós vamos interceder hoje, especialmente pela vida da pastora Ana. Ela passou na última sexta-feira por um procedimento bem complicado no dente dela. Quase que uma mini cirurgia ali, ela teve alguns pontos. E ontem em casa ela teve um incidente na escada, então hoje ela está bem debilitada. E devido ao procedimento na boca, né, ela não podia ter muito esforço, enfim. Hoje ela está com bastante dor em casa e a gente vai ficar aqui, né, receber a palavra do Senhor, buscar a Ele e fazer aquilo que a gente precisa fazer como igreja, né, que é orar. Orar pela vida dela para que o Senhor possa restaurar a saúde dela por completo. Em nome de Jesus, na terça-feira ela vai estar de volta com a gente. Amém? Amém? Quem trouxe a palavra de Deus hoje, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 18. Joel fica no Antigo Testamento. É bom que hoje a gente vai usar a Bíblia. Os adolescentes vão aprender aonde está o livro de Joel. Eu vou dar alguns minutinhos para o pessoal conseguir aí se encontrar, eu estou vendo que a gente rindo. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Vamos lembrar da musiquinha, que aí fica fácil de vocês se localizarem, né? Joel, Amós, Obadias. Vamos cantar no começo, que aí a gente ajudaria eles enquanto eles acham, né? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros em São do Velho Testamento Aristão. Tá achando? Tá achando? Pode continuar. Achou? É que é um livro bem pequenininho, né? A tia perdoa. Até a tia se embola na mão. Mas é bom que a gente vai manusear a palavra e aí a gente consegue se localizar de forma mais fácil, né? Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 18, tá? Aí conforme a gente for passando os versículos, eu vou indicando para vocês aonde está a palavra, bem? Vamos então colocar a Bíblia no nosso coração. Vamos pedir que o Senhor venha falar conosco através deste momento, que é o momento precioso da palavra. Amém, pessoal? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Queremos sair daqui, Senhor Jesus, transbordando do Teu poder. Então, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações neste precioso momento que é o momento da Tua palavra. Senhor, que de maneira nenhuma, Pai, seja a vontade do homem a ser ministrado aqui, mas que seja o Senhor, ó Pai, a falar nos nossos corações, a nos impactar, Senhor, com a Tua palavra e com aquilo que só o Senhor pode falar, só o Senhor pode fazer através do Teu toque. Senhor Jesus, que a Tua palavra seja para nós o alimento, a direção, a força que cada um de nós necessita, Senhor, para que nós venhamos a sair daqui, Senhor, alimentados com a Tua palavra. Que a Tua verdade, Senhor Jesus, possa tocar a nossa vida nessa manhã. É o que nós te pedimos. Eu peço também, Senhor, que o Senhor possa, através deste momento, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, que nós venhamos, Senhor Jesus, a estar prontos para te ouvir. Para que a Tua palavra, Senhor, possa tocar o nosso coração como uma semente lançada numa terra fértil. E que assim os frutos da Tua vontade possam ser, meu Deus, aquilo que nós iremos transbordar através da nossa vida. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, a palavra de hoje, ela é uma promessa, né? Ela é uma profecia. Uma palavra que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, né?
mesmo que seja um versículo ali. E quando eu orei para preparar essa mensagem, né, eu sabia que seria um culto de Santa Ceia e logo nós precisaríamos falar, né, a respeito da celebração da ceia, do sacrifício do Senhor, daquilo que nós fazemos, né, num dia tão especial como o dia da celebração da ceia. E aí, essa palavra ela veio, né, como uma palavra do Antigo Testamento. E conforme eu ia lendo essa promessa, o Senhor ele foi falando ao meu coração, né, como essas promessas elas podem, né, através da Santa Ceia ali, através da celebração, né, daquilo que nós celebramos, do corpo, do sangue de Cristo em nós podemos ter a afirmação de uma promessa tão poderosa, né, de uma palavra que está ali no Velho Testamento, que aconteceu como uma profecia de restauração a uma terra, que era a terra do povo de Deus, e mesmo antes do sacrifício de Cristo, nós temos aqui uma palavra tão poderosa que pode falar também a respeito daquilo que o sacrifício dele significa para nós. Amém? Então nós vamos ler essa palavra, e lá no versículo 2, no versículo 18, né? Joel capítulo 2, versículo 18, essa palavra ela começa dizendo assim, ó: então o Senhor teve grande amor por sua terra e se compadeceu do seu povo. E esse versículo ele já é maravilhoso, né? Porque é uma promessa da compaixão de Deus, que começa falando que o Senhor, né, teve ali grande amor por sua terra e se compadeceu por seu povo. E eu quero dizer que Joel ele viveu aqui profetizando em tempos em que o povo de Deus vivia um período de dificuldade, né? Onde eles tinham ali sido assolados, por exemplo, por pragas de gafanhotos. Então imagina que pessoas que dependiam muito ali, né, da agricultura, das terras boas, das estações para plantação, estavam ali vivendo um período onde a terra foi assolada por uma praga. E essa praga, né, ela trouxe ali muita destruição, muitos prejuízos financeiros, né, mas também no próprio sustento do povo ali, das pessoas que dependiam daquilo para se alimentar, para sobreviver, para se manter. Mas como nós sabemos, né, nada acontece no mundo exterior, né, no nosso mundo físico, por acaso. E a gente sabe também que o povo de Deus, né, ali no Antigo Testamento, vivia muitas vezes um período de oscilação na fé, né, de inconstância. Então tinha momentos em que eles estavam ali com a aliança com Deus firme, forte, e tinha momentos ali em que eles oscilavam nos seus caminhos, se esqueciam muitas vezes de Deus, muitas vezes queriam, né, assim como as outras nações, adorar outros deuses, e aquilo, na verdade, né, era uma coisa muito ruim aos olhos humanos, uma praga, algo que traria ali muitas consequências negativas para aquele povo. Mas quando nós temos o entendimento da palavra de Deus, né, nós percebemos que essa praga física, ela era do nada? Não. Ela tinha, na verdade, ali a raiz mais profunda de um grande problema, que era a quebra da aliança do povo de Deus. Então, no momento em que eles ali tinham a sua aliança quebrada, estavam ali caminhando com os seus próprios caminhos, sem estar com a direção de Deus, aquilo ali abriu, né, brechas, possibilidades para que coisas ruins pudessem acontecer. E fisicamente falando, por si só, uma praga, para alguém que depende, né, de plantação, de agricultura, já seria algo devastador. Mas a devastação física foi só uma consequência da devastação espiritual. E ali naquele momento, o Senhor ele levanta Joel como um profeta do povo, como a voz de Deus para um povo que tinha quebrado a sua aliança. E esse livro de Joel, na verdade, é um livro bem pequenininho, só tem 3 capítulos, esse livro. É o resumo ali da história, né, do período onde Joel foi o profeta. E essa profecia que nós estamos lendo aqui, já é a promessa do Senhor, da sua compaixão para o povo. Mas ela não começa assim, né? Eu não vou ler, claro, os 3 capítulos, porque nós não temos tempo aqui, mas você pode ler na sua casa se você quiser. E a primeira coisa que acontece, né, lá no início do livro, é que essa praga dos gafanhotos, ela assola o povo de Deus ali, né, a cidade de Judá. E o gafanhoto destrói, e na verdade é uma sequência de destruição, né? Porque aquilo que o cortador destrói,
depois vem o quê? O migrador e espalha, e aí depois do migrador vem o destruidor. E ali são sequências, né? É uma praga, mas é uma praga em sequência. Então não foi só um tipo de gafanhoto, né? Foi mais de um tipo, e ali, à medida que a praga ia se espalhando, as coisas iam se destruindo diante dos olhos daquele povo que foi escolhido para ser o povo de Deus. E diante daquela, né, que era uma consequência muito ruim, o que Joel faz? Joel, através da direção do Senhor, convida o povo. Lá no começo do capítulo 2, o Senhor convida o seu povo para o arrependimento, para que eles pudessem ali reconhecer o Senhor nos seus caminhos. E quando nós ouvimos, né, muito da Santa Ceia, muito daquilo que nós hoje iremos falar aqui, nós também podemos ouvir na nossa vida hoje esse convite do Senhor de compaixão, sabe? Assim como nós acabamos de ler aqui neste versículo, o Senhor é aquele que olha para nós assim como olhou para aquela terra de Judá, porque diz: então o Senhor teve grande amor por sua terra e se compadeceu do seu povo. Quem aqui reconhece que precisa da misericórdia e do amor de Deus? Todos nós, né? Somos necessitados do amor, da misericórdia, daquilo que só o Senhor é capaz de nos oferecer. Então a gente consegue olhar, mesmo que numa história do passado, numa história que mesmo antes de Jesus, de tudo aquilo que nós iremos falar aqui hoje, uma história onde nós conseguimos nos enxergar. Porque a misericórdia do Senhor que agiu para prometer ali compaixão e entregar àquele povo uma esperança, é a promessa do mesmo Deus que nós viemos buscar aqui hoje. Nós viemos aqui hoje, saímos das nossas casas, decidimos aqui nos assentar, nos reunir para buscar o Senhor, porque todos nós de alguma maneira reconhecemos na nossa vida que nós precisamos dele. E o primeiro passo, né, para essa relação, para essa promessa se tornar ali, né, uma realidade, era o conserto, era o arrependimento. Aquele povo viveu ali duras consequências da quebra da sua aliança, e por isso aquela praga acabou acabando com tudo que eles tinham. Mas o Senhor, ele não diz: olha, esse é o ponto final de vocês e aqui vocês vão morrer. Não. O livro de Joel, ele traz ali duras consequências dos erros daquele povo, mas ele traz também uma amostra da compaixão do Senhor, quando ele olha com grande amor para aquelas pessoas e se compadece delas, e faz com que elas tenham a chance ali de não morrerem naquela terra destruída. Aquela terra ali, com tudo perdido talvez aos olhos humanos, não era o fim. O Senhor trouxe através da palavra de Joel ali a eles a esperança de que, se eles fizessem ali um concerto com o Senhor, se eles ali dessem ouvidos ao arrependimento que o Senhor estava convidando eles para viver, tudo poderia ser diferente. Porque o Senhor, da mesma forma na nossa vida, também é capaz de fazer. Ele também nos convida ao arrependimento, ao conserto, à reparação daquilo que é necessário para que a gente possa ter com Ele novamente uma aliança. E o Senhor nos convida para uma aliança, nos mostrando quem Ele é: o Deus de grande amor por nós, o Deus de grande compaixão por sua terra. E aí a palavra no 19 mostra qual é a promessa do Senhor para esse povo que Ele tanto ama, né? E aí diz assim no 19: o Senhor responde ao seu povo: eis que lhes envio cereal, vinho e azeite, e vocês ficarão satisfeitos, e nunca mais farei de vocês motivo de vergonha entre as nações. Olha que forte essa palavra. Nós estamos falando aqui de uma terra destruída. E qual que é a primeira promessa que o Senhor faz de compaixão ao seu povo? A promessa de que Ele proverá o sustento que este povo precisa. E aqui o Senhor fala especificamente de alimento, né? Porque fala de cereal, azeite e vinho. Coisas ali que eram necessárias para o alimento físico de um povo que teve toda a sua plantação ali, toda a fonte do seu alimento destruídas. E se a gente for analisar a nossa própria vida, essa também é a promessa do Senhor para nós. Essa também é a promessa do Senhor através do sacrifício de Cristo na cruz. O
Senhor nos convida a restaurar a nossa comunhão com Ele. O Senhor nos convida através da Santa Ceia a nos tornarmos a sermos parte do seu corpo. E sendo um com o Senhor, não existe nenhuma necessidade na nossa vida, meu amado, que o Senhor não seja poderoso para suprir. A gente olha para essa promessa como algo digno mesmo da admiração ali. Você imagina as pessoas diante dos seus olhos, com tudo aquilo que representava o sustento delas, destruído por causa daquela praga. E vem a palavra do Senhor dizendo que nunca mais eles terão necessidade novamente. Porque a promessa do Senhor é que Ele enviará, eis que lhes envio o cereal, o azeite e o vinho, e vocês ficarão satisfeitos. E essa palavra ela falou muito no meu coração, sabe? Porque é claro que o Senhor aqui está falando de mantimento físico. Mas como nós falamos, a raiz da destruição, antes de ser física, ela passou a ser primeiro espiritual. E quando o Senhor está aqui se mostrando como alguém que vai restaurar a terra, o Senhor aqui não está falando só daquilo que os seus olhos podiam ver. E quando o Senhor promete a eles ali que eles ficariam satisfeitos, a palavra do Senhor não vem apenas para dizer assim: olha, não se preocupem, vocês perderam tudo, mas a minha promessa é que vocês não terão fome. A minha promessa é que vocês terão tudo o que vocês precisam para ter a barriga cheia novamente. É sobre isso? Não é só sobre isso. O Senhor aqui está querendo que o povo entenda que através daquilo que os seus olhos físicos podiam enxergar, o Senhor estava operando aquela obra espiritualmente falando. Porque no momento em que a aliança do Senhor fosse ali restaurada, eles deixariam de ter fome de pão, mas eles também deixariam de ter fome no seu espírito. Porque o Senhor, que é fiel para prometer azeite, cereal e vinho, também é fiel para alimentar o nosso espírito e a nossa alma daquilo que o nosso pão não pode nos saciar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo é o quê? Ele é o pão da vida. E aquele que come da fonte da vida nunca mais tem necessidade de novo. Então é essa poderosa aliança que o Senhor ele oferece para aqueles que estão dispostos a caminhar com Ele. E olha só que privilégio nós estarmos aqui, Estarmos aqui para ouvirmos do Senhor que não existe nada na nossa vida que possa ser alguma necessidade, que possa ser alguma falta, seja física, mas principalmente espiritual, que no Senhor nós não podemos encontrar a fonte eterna. O Senhor ele é uma fonte inesgotável. Não existem limites daquilo que o Senhor ele pode fazer. E a amostra física do poder de Deus é só o princípio da grandiosidade da obra que Ele pode realizar na vida daqueles que permitem. Então, uma vez que nós estamos aqui ouvindo a palavra, nós precisamos ser aqueles que permitem que o Senhor faça a sua obra por completo. Porque mais do que encher a sua barriga, mais do que te dar aqui provisão de pão e alimento que talvez você precise, o Senhor ele quer que você saia daqui sabendo que Ele é capaz de matar a fome do seu espírito, que Ele é capaz de saciar a sede da sua alma e daquilo que o homem não é capaz de enxergar. Porque aqui o Senhor ele conseguia ver o seu povo não só de fora, mas por completo. O Senhor era capaz de enxergar ali a necessidade de um povo destruído, de dentro para fora. Porque muita coisa precisava ser realizada ali. Muita coisa ia ter que ser restaurada, já que eles perderam tudo por causa daquelas pragas. Mas antes de fazer tudo que o Senhor poderia fazer por fora, Ele começou a sua obra por dentro. Porque isso aqui é uma promessa. E é uma promessa que ia alcançar o coração de pessoas ali que talvez estavam necessitadas, física e espiritualmente. E nós precisamos enxergar na nossa vida que nós somos como esse povo, sabe? O Senhor Jesus, através do sacrifício dele, entregou para nós naquela cruz a compaixão e o amor de Deus, para nos mostrar que através do Senhor nós temos a oportunidade de viver essa reconciliação, essa restauração de aliança,
Porque quando nós escolhemos ser um com o Senhor, nós estamos nos unindo a alguém que é a fonte de tudo. O Senhor é a fonte da vida. O Senhor é aquele que é o pão da vida. E o Senhor é aquele que sabe exatamente cada uma das necessidades do nosso ser. E é importante que a gente se lembre disso, porque muitas serão as aflições que a gente vai enfrentar nessa vida. E uma das coisas que mais podem roubar a nossa paz, e muitas vezes podem ocupar a nossa mente, são as necessidades que a gente tem na vida. Todo mundo aqui trabalha por algum motivo, não é assim? Nós nos levantamos todos os dias porque nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos do salário que vamos conseguir com o nosso trabalho, porque nós precisamos o quê? Pagar as nossas contas, alimentar a nossa família, colocar ali, né, os mantimentos em casa. A nossa vida exige de nós o esforço, o trabalho, mas nós precisamos entender que não existe nenhuma necessidade na nossa vida que seja nossa e Deus não conhece. E de nada vale nós queremos com os nossos próprios esforços alcançar e vencer e conquistar tudo o que humanamente pode ser capaz, se o nosso vazio de dentro, nada disso é capaz de preencher. O Senhor, Ele nos convida a ser um com Ele, para que com Ele nós sejamos o quê? Completos. O Senhor nos faz um convite a não caminharmos mais incompletos, porque não existe dinheiro no mundo que possa saciar a fome e a sede da nossa alma. Mas o Senhor, que é capaz de alimentar o corpo, também é capaz de alimentar o espírito. Por isso nós precisamos andar alinhados nos esforços que nós fazemos na nossa vida e a nossa dedicação espiritual de andar com o Senhor. Nós nunca podemos deixar que o nosso relacionamento com Deus não seja uma prioridade, porque você sabe que precisa trabalhar amanhã, e você vai se levantar no seu horário de trabalho, você vai se levantar no seu horário de ir para a escola, porque você tem um compromisso com as responsabilidades que você assumiu nessa terra. Mas antes disso, o Senhor nos trouxe aqui para que a gente possa nos lembrar do nosso compromisso antes de ser feito com qualquer homem. O compromisso que nós precisamos ter com o Senhor, que nos chama para ser um com Ele, e que é aquele que nos promete algo tão maravilhoso. O Senhor diz que vocês ficarão satisfeitos. Não existe satisfação, meu amado, que qualquer conquista física, que qualquer alimento físico possa nos trazer, que vá se comparar a uma vida preenchida pela presença de Deus. Porque a comida, ela pode entrar num lar onde Deus não está, mas só Deus pode fazer aquilo que a comida não pode. Então é o Senhor quem traz a bênção, que dá o alimento do corpo e o alimento do espírito. Porque é certo que nós vamos terminar este culto, nós vamos aqui nos alimentar do almoço todos juntos. E sabe o que vai acontecer no final da tarde? Todos nós teremos fome de novo, porque o nosso corpo depende desse alimento que é passageiro. Nós comemos em um determinado horário do dia e logo mais tarde precisaremos o quê? Comer de novo. Mas o Senhor, Ele é a fonte do alimento que a nossa alma precisa, e Ele é uma fonte inesgotável. Então nós precisamos olhar para esse convite como quem depende dele, sabe? Porque somos nós que dependemos do Senhor como essa fonte inesgotável na nossa vida. Quando você ouvir uma palavra dessa, como o Senhor diz aqui, que vocês receberão cereal, azeite e vinho e ficarão satisfeitos, lembre-se, essa é uma mensagem para o nosso espírito. O Senhor quer que você saia daqui com o seu espírito satisfeito. O Senhor quer que você saia daqui sem fome da palavra. O Senhor quer que você saia daqui alimentado. E Ele quer que esse alimento, que só Ele pode trazer, dure para sempre dentro de nós. Para isso, é que Ele não te chama só para uma fila de alimento e você vai sair daqui e nunca mais receber esse alimento. Não. O Senhor te chama para restaurar a aliança. Porque quando nós temos um relacionamento com o Senhor, sempre que nós tivermos necessidade novamente, nós estamos caminhando ao lado daquele que é capaz de suprir a necessidade que nós temos. Olha que promessa maravilhosa. Olha o poder daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então, no 25, mais um pouquinho para frente, nessa própria palavra, tem mais
restauração, né? Porque fala assim, ó, lá no 2:25: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Olha como é forte essa palavra. O Senhor, Ele promete aqui que restituirá os anos. Como eu disse a vocês, essa praga ela não foi uma praga repentina, uma praga que passou rápido, não foi. Foi um período ali, um período de muita dificuldade. E um período ali onde tudo que aquele povo tinha como fonte de alimento ali, fonte de sustento, foi destruído. Mas a gente vê nessa palavra duas coisas. A primeira é que essa praga ela não aconteceu sem a permissão de Deus. Porque a palavra diz o quê? No final do 25, se você não prestou atenção, eu vou reler para você. Fala assim, ó: o meu grande exército que enviei contra vós. Não foi o diabo que enviou o gafanhoto. O gafanhoto era o exército que Deus enviou contra o seu próprio povo. E Deus não se contradiz na palavra. A gente vai voltar aqui lá na raiz do problema. A quebra da aliança do povo de Deus fez com que eles recebessem do Senhor a consequência das suas escolhas. Porque o Senhor, Ele é um Deus amoroso, como nós lemos lá no 18, né? Um Deus que tem grande amor por essa terra, Ele é. Mas o Senhor é um Deus justo. E por causa da sua justiça, o Senhor não se deixa zombar. O Senhor não se deixa escandalizar. E tudo aquilo que eles plantaram ao quebrar a aliança com Deus, eles colheram através daquela maldição, através daquelas pragas. Mas o Senhor, Ele não os deixa ali para morrer. Não, o Senhor faz com que eles saibam que aquilo é uma consequência das suas escolhas ruins. Mas o Senhor traz o quê? Uma promessa que de restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Senhor é o único que é capaz de restituir aquilo que muitas vezes, com as nossas escolhas erradas, nós permitimos que seja destruído, nós permitimos que seja corrompido. E o que é o homem, né? O que é o homem sem o amor e a misericórdia de Deus? A Santa Ceia do Senhor, ela representa exatamente isso, sabe? Um momento onde nós não teríamos mais nada de bom a oferecer a Deus. E se não fosse Ele mesmo abrir mão ali do seu próprio Filho para enviá-lo a nós como um sacrifício vivo, como aquele que pode nos dar uma nova chance, nós estaremos completamente perdidos. Talvez, se não fosse o próprio sacrifício do Senhor, nós nem estaríamos aqui para ouvir sobre essa possibilidade de aliança. Talvez a humanidade já teria sido encerrada, dizimada há muitos anos, mas o Senhor veio aqui sem nada a receber como lucro, como vantagem. Não, o Senhor veio aqui com um grande amor. O Senhor veio a essa terra como uma promessa, a promessa de restituir em nós a aliança de sermos um com Ele. E aí o Senhor mandou seu Filho aqui para morrer por nós, para sofrer em nosso lugar aquilo que nós sozinhos não teríamos a possibilidade de vencer. E o Senhor, através da sua entrega naquela cruz, de todo o seu sangue derramado ali, nos mostra mais uma vez: olha, esse é o meu amor. Talvez se nós tivéssemos que definir em uma palavra o que o sacrifício de Jesus representa, seria muito difícil. Amor talvez seja a palavra mais completa, porque o Senhor não fez o que fez pensando em retorno. Nós não teríamos lucro a oferecer, nós não teríamos vantagem nenhuma a apresentar. Tudo o que o Senhor fez foi se entregar, sofrer por nos amar. O Senhor nos ama e nós precisamos nos lembrar desse amor. Nós precisamos nos lembrar que existe um amor que nós podemos acessar através daquela cruz, através daquilo que o sangue do Senhor comprou para nós. O Senhor promete aqui a restauração dos anos que foram perdidos. E nós precisamos reconhecer, meu amado, que na nossa vida, somente o sangue do Senhor é quem pode fazer com que nós venhamos a ser completamente restaurados. Não existe nada que nós perdemos ou que se passou na nossa vida
vida, que o Senhor não possa fazer infinitamente mais. Mas nós precisamos estar abertos a esse convite, de aceitar ser um com Ele, através de reconhecer o Senhor e o sacrifício dele por nós. E viver então daqui para frente uma vida dedicada a esse relacionamento, a essa entrega, aquilo que só o Senhor pode realizar, sabe? E essa palavra é muito forte, porque ela é uma promessa. E ela é uma promessa que não nos deixa temer pelo futuro. Imagina se fosse você nesse cenário, de olhar para a sua vida e tudo estar literalmente perdido diante dos seus olhos. E você saber que isso aconteceu por causa das escolhas ruins que você fez. E talvez eu estou pedindo para você imaginar um cenário que pode até ser a sua realidade. E se esse for o caso, meu amado, o Senhor trouxe essa promessa hoje, para que você saiba que Ele é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança, a esperança da glória. A esperança de que com Ele não está tudo perdido. Não existe nada que é uma necessidade na nossa vida que o Senhor não é capaz de suprir. Somente o Senhor é capaz de restituir os anos que foram perdidos, que foram consumidos. E quando nós nos entregamos, nós podemos nos dar a chance de viver uma transformação. Se dê a chance hoje, através da reconciliação com o Senhor. A chance de viver uma vida diferente. A chance de viver aquilo que o Senhor promete àqueles que podem, àqueles que aceitam esse convite. Entenda, meu amado, que o Senhor ele não se entregou naquela cruz para que você tivesse a obrigação de fazê-lo, para que você tivesse a obrigação de caminhar com Ele, não. Mas Ele fez isso para que, se você quiser, você tenha a possibilidade de aceitar. Bom seria que todos aceitassem, mas o Senhor sabia que não seria assim. E mesmo assim Ele decidiu que valeria a pena, porque para aqueles que quisessem, a chance seria dada. Olha que maravilhoso é o amor do Senhor por nós. E a palavra continua dizendo assim, né? No 26: vocês terão comida em abundância. E de novo ele fala: ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor teu Deus, aquele que fez maravilhas em favor de vocês. E jamais o meu povo será envergonhado. E saberão que eu sou o Senhor, e estou no meio de Israel, e que eu sou o vosso Deus, e não há nenhum outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Olha que promessa maravilhosa. O Senhor ele promete a nós que a restauração dele ela não é uma restauração pela metade. O Senhor ali ele promete que a provisão dele ela vai chegar, e que quando ela vier será completa. Então o Senhor ele reafirma aqui para o coração daquelas pessoas que talvez com os seus olhos só estavam enxergando a terra vazia, que eles podiam ter no seu coração a esperança de que aquilo não ia ser para sempre, de que a partir do momento em que eles o que? Aceitassem o conserto, que foi a palavra anterior, né? A partir do momento em que eles ali estivessem abertos a ter um relacionamento com Deus de novo, eles até poderiam estar ali com tudo destruído aos seus olhos, mas aquele não era o fim, porque o projeto inicial de Deus não era a destruição do povo que Ele chamou dele, do povo que Ele chamou de meu povo. Não, o Senhor não chamou um povo para colocar o nome dele e fazer com que ele vivesse de vergonha em vergonha nessa terra. Foi para isso? Não. Por isso que essa promessa termina dizendo que saberão que eu sou o Senhor de Israel e eu estou no meio deles. Olha como essa palavra é forte. O Senhor aqui, ele termina, depois de fazer promessas a respeito do sustento que eles precisavam, depois de fazer promessas sobre a restauração das terras que eles haviam perdido, o Senhor fez a promessa principal, que é a promessa da presença dele. Ele termina dizendo que o Senhor é o Deus de Israel e que ele estaria no meio deles. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para caminhar com Ele. O Senhor nos chamou para que nós venhamos a ser o povo que tem o nome do povo de Deus, mas para que a gente viva todos os dias a graça de ter o Senhor no nosso meio.
de ter o Senhor andando ao nosso lado, de saber que na nossa vida a maior promessa que nós podemos receber é a promessa de andar com o Senhor, é a promessa de caminhar com Cristo ao nosso lado, porque a presença de Deus é capaz de suprir a necessidade que a nossa vida tem, mas ela é capaz de nos transbordar daquilo que nada mais poderia nos fazer viver, que é a presença. E a nossa vida, ela clama pela presença do Senhor. A nossa alma tem fome e sede da presença que só Ele pode derramar sobre nós. Então que nós venhamos sair daqui hoje com a nossa mente aberta para a consciência, sabe? De que o nosso culto racional a Deus precisa ser essa aliança. Aquilo que nós vamos escolher fazer com a nossa mente, com a nossa alma, com tudo que nós temos e somos, que nós vamos escolher viver em aliança com o Senhor, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, começando pelo arrependimento, começando pelo reconhecimento das falhas e dos erros que nós cometemos e que podem sim trazer para nós pragas, que podem sim trazer para nós consequências de destruição. Mas se nós estamos aqui, tivemos a chance de ouvir a promessa do Senhor, nós temos a chance de olhar para a nossa vida, não importa qual seja a situação do momento, e ter a esperança no Senhor de que esse não é o fim, de que o sacrifício do Senhor na cruz, ele foi feito para que a morte não fosse o nosso fim. O Senhor, ele colocou uma vírgula aonde Satanás queria que fosse o ponto final da nossa vida, e através do sangue de Cristo nós somos livres. Nós não somos condenados a ser aquilo que o diabo queria que nós fôssemos, porque nas mãos do Senhor está a chave da vida, e o sacrifício dele tomou a chave da morte do inferno. O Senhor, ele tem a palavra, a última palavra a nosso respeito. E quando nós cremos que o sacrifício dele comprou para nós essa esperança, nós deixamos de viver no modo automático. Nós deixamos de viver segundo aquilo que o diabo espera de nós, mesmo que isso vá contra a vontade da nossa carne, mesmo que isso vá exigir de nós uma quebra daquilo que nós estamos acostumados a fazer dia após dia. A nossa carne, ela é fraca, a nossa carne, ela se atrai pelo pecado, pelas paixões do mundo, mas quando nós nos lembramos dentro de nós para o que o Senhor nos chamou, que é para ser com Ele, nós podemos olhar para o nosso alvo e podemos caminhar em direção a Cristo, fazendo tudo diferente, pois está nas nossas mãos a possibilidade de aceitar essa mudança, de não aceitar mais viver segundo o jugo daquilo que o diabo quis colocar para que fosse o nosso fim. Não, o Senhor nos chama para que a nossa aliança, que talvez foi quebrada, que talvez estava destruída, ou que talvez você já nem enxergava mais que poderia existir, pudesse ser restaurada. Meu amado, hoje nós estamos aqui. Essa é a penúltima Santa Ceia de 2024. Nós estamos prestes a finalizar mais um ano. E agora é a época que as pessoas começam a fazer o balanço, né? Da vida, das contas, das dívidas, de tudo aquilo que um ano é capaz de realizar na vida de alguém. E eu não sei qual é o balanço da sua vida agora. Eu não sei se quando você conta na sua vida você tem mais bênçãos para contar ou mais tristezas para chorar. Mas nós estamos aqui. E o Senhor nos deu a oportunidade de, através deste culto, fazer o balanço da nossa vida. E se a sua resposta para você mesmo é que você tem mais coisas a lamentar, o Senhor, ele tem uma promessa, a promessa de que Ele pode restituir os anos que o diabo consumiu, os anos que o pecado talvez tirou de você, desde que você faça a escolha de ser um com Ele. Não desperdice nem mais um dia fora da presença daquele que te chamou por te amar. O Senhor olhou para nós com tudo aquilo que nós não somos, porque a verdade é que se nós lutarmos muito, nós ainda não somos bons o suficiente para Deus. Mas Ele nos convidou
para nos dar o privilégio de ser um com Ele. E talvez você chegou aqui com a sua bagagem pesando sobre os seus ombros, o peso das suas escolhas, o peso das consequências que você tem colhido, o peso talvez da luta espiritual que você enfrenta, mas o Senhor quer que você saia daqui com uma promessa de restauração para a sua vida, se você crer. Porque o altar do Senhor é o lugar onde nada é desperdiçado. Talvez você vai sair daqui com uma promessa de esperança e pensando: meu Deus, mas eu perdi tanto tempo. Meu Deus, mas é a penúltima ceia do ano e eu passei a maior parte do meu ano sem uma aliança do que com uma aliança como eu deveria viver. Talvez tenha sido isso. Mas quando a gente coloca a nossa vida no altar, o Senhor não desperdiça nada. Nem mesmo as nossas experiências ruins. Porque elas podem servir para nos ensinar o lugar onde nós nunca mais vamos voltar. Aquilo que nós não vamos deixar se repetir. Para que a gente não perca aquilo que é valioso, que o Senhor deseja nos entregar. A maior promessa do Senhor aqui é que Ele estaria no meio daquele povo. E o Senhor, Ele quer te prometer hoje aqui que Ele vai sair daqui com você. Mas você precisa então estar disposto a fazer o conserto que for necessário, amado, para que a sua vida, para que o seu coração seja como um vaso restaurado. Porque se você derramar azeite sobre um vaso que tem furo, que tem rachaduras, que tem ali falhas que não podem conservar o azeite, ele dura? Não, ele se perde. Então é por isso que o Senhor precisa começar a obra dele por nós. Precisa começar dentro de nós, para que através desta restauração nós venhamos a estar prontos para receber a presença dele e para manter em nós aquilo que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Amém, igreja?